Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Play Podcast. Eu sou o Everson. E antes, aquele ritualzinho, se inscreve no canal aí, segue a gente no Instagram. As informações do nosso convidada vão estar também na descrição, é um mini spoiler aí. Eu espero que vocês curtam a ideia, compartilhem aí com a galera, com a família, com as noivas, com os noivos, com os fornecedores, com quem tem curiosidade de saber mais ou menos do nosso universo. E é isso. Vou deixar o Helder falar um pouquinho, que ele apresenta a nossa convidada. Oi, gente, tudo bom? Obrigado pela audiência de vocês aqui no YouTube e no Spotify. Hoje a nossa entrevistada, ela tem uma das gargalhadas mais legais dos casamentos. Então, vou deixar para que vocês conheçam ela com vocês. Brisa Rubio. Tem que falar Rubio. Brisa Rubio, gente, com propriedade. Bem-vinda. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Eu não tô nervosa, não. Eu tô de boa. Falei que a gargalhada dela é boa. Começar o nosso bate-papo, né, Brisa? Manda. Me conte, você é a, digamos assim, como eu poderia falar, quem gera a orquestra durante o casamento, né? Como é a profissão cerimonialista? A profissão de cerimonialista é muito gostosa de se fazer, apesar da gente ter algumas dificuldades em relação a lidar com pessoas. Depois você pode falar um pouco sobre essas dificuldades? Posso. Vamos falar da parte boa primeiro. Então, é muito gostoso você lidar com o sonho das pessoas, porque tanto do primeiro atendimento, que já gera uma expectativa na noiva. Ela já chega aqui feliz, então, entendeu? Mesmo que esteja em meio a algum caos na vida dela, quando ela fala do casamento dela, ela já chega aqui feliz. Então, nos próximos atendimentos, depois que a gente fecha o contrato e tudo, dá as orientações para ela já vem aqui sempre com essa expectativa de me ver, de conversar, de tirar dúvida, de planejar. E aí, quando tá pertinho do casamento, tem aquele momentinho mais de tensão, mas durante todo o planejamento é um processo muito gostoso, porque sempre ela vem com essa expectativa boa, porque ela tá falando do sonho dela. São sempre assuntos muito gostosos de lidar, de conversar. Às vezes a gente está decidindo qual a música que ela vai entrar e gera aí, a gente ouve, lê várias músicas. Já teve casamento que eu escolhi todas as músicas. Tem noiva que confia, não, pode ver confia, tudo, eu confio em você. Confia. Dá até um certo medo, né? Não confia demais, não. Nossa! Porque a responsabilidade fica maior, parece, né? Fica, e às vezes você vai sugerir uma coisa, por exemplo, eu já sugeri música da Disney para a entrada de daminha, que a noiva falou, não, Brisa, que coisa brega. Só que a grande maioria das noivas coloca a música da Disney para a entrada da dama. Então a gente já sugere na certeza que vai, e aí vem a resposta, não, isso é muito brega. Como assim? É muito linda a música. Então não tem, hoje em dia assim, eu nem sei dizer qual é o meu gosto, tanto para música de casamento quanto para cor de decoração, buffet, porque a gente tem muitas opções e nem sempre são opções que atende um, atende outro, né? Por isso que acaba gerando. É igual quando a gente tá fazendo nosso vídeo, a gente tenta sentir o estilo do casal. Até quando, me indica alguma coisa. Aí eu tento, tentar entender eles de alguma coisa, o perfil deles, pra eu tentar fazer alguma indicação. Porque às vezes, assim, igual tem fotógrafos de vários estilos, tem vídeo de vários estilos, maquiador de vários estilos, né? Então a gente tem que meio que saber, assim, mais ou menos pra tentar direcionar. Pelo menos um né? caminho. Né? E pra gente é mais complicado ainda porque a gente define o estilo dela nisso tudo. Né? Não é só na questão de só no vídeo ou só na maquiagem. Eu converso com ela sobre o casamento dela, tentando entender. Geralmente a gente consegue fazer isso mais fácil pela decoração. Começando a falar da decoração, porque quando ela escolhe o local, a gente já entende se ela é clássica ou se é aquele estilo boho chique, se ela é mais contemporânea. Então, depois dessa conversa a gente sabe o local, é que a gente vai conseguindo definir qual estilo de vestido ela ia gostar, qual estilo de maquiagem, qual estilo de vídeo. Tem o lado financeiro também, é claro, porque eu trabalho com clientes que podem gastar muito mais e outros que podem gastar bem menos. Alguns que valorizam um filme, outros que não valorizam filme. Uns que valorizam foto, outros não, enfim. Então, a gente acaba... Tem de todo jeito, né? De todo jeito. Tem de todo jeito. Brisa, agora polemizando. Ai. Como é que são essas partes assim mais complicadas? Assim, dá pra levar esse sorriso sempre? Ou como é que é? Não dá pra levar o sorriso sempre. Já aconteceu
de eu estar com o casamento todo pronto. Todo pronto. E era ao ar livre. E aí eu tinha muitas árvores na cerimônia. E assim, apesar de não estar chovendo, tava muito vento. Eu tava com medo daquelas folhas enormes, daquelas palmeiras caírem na cabeça dos convidados. E madrinha com aqueles penteados lindos. E aquele vento, um vento horrível. Eu chamei o noivo e falei pra ele, olha, essa hora você vai rir? Ai, Caio, Essa hora tem que, né? Não tem como rir nessa hora, porque vou dar uma notícia ruim pra ele. Mesmo que queira rir pra não chorar. Exatamente, pra não chorar. E era exatamente pra não chorar. Aí eu falei pra ele assim, Caio, vamos lá comigo pra você ver, pra gente conversar sobre a cerimônia. E o pior é que eu não posso chegar nele e falar, Caio, vamos ali comigo que eu acho que não dá pra fazer a sua cerimônia lá no local da cerimônia. Vamos ter que mudar a sua cerimônia faltando 1 hora pro casamento. Aí você vai lá, oi, Caio, olha, vamos ali comigo para eu te mostrar um negócio na cerimônia? E aí ele chegou lá comigo e eu falei, olha, eu acho que essas folhas são perigosas para os seus convidados, pode cair, não sei o quê. Como é que ri nessa hora? Você não ri? Porque eu tento manter o sorriso sempre, nos atendimentos, nas visitas técnicas, no dia de ver o vestido, sabe? Até na hora de você chorar com a emoção do vestido, você mantém o sorriso. Mas na hora de dar uma notícia dessa, não tem como. Aí a Lígia, que era a noiva dele, vai eu dar a notícia pra ela, porque ele não podia ver ela tava pronta, né? E aí eu fui lá, segurei na mãozinha dela e falei, Lígia, ela, Brisa, você não tá rindo. Brisa, você não tá rindo é porque tem alguma coisa errada. Aí eu falei, Lígia, olha só, lá na sua cerimônia não tá chovendo. Eu sei que sua maior preocupação é chuva. Acho que, se eu não me engano, era o final de setembro. Ainda não era pra estar chovendo, e realmente não tava. Mas era um vento, gente, é vento de agosto, assim. E aí eu falei pra ela, segurei na mãozinha dela e falei, olha, eu acho que não é melhor pro seu casamento agir dessa forma. Eu acho que é melhor a gente ter todo um trabalho, eu vou juntar todos os garçons, equipe de brigadista, de segurança, de manobrista, para todo mundo trazer a sua cerimônia para baixo e colocar um pedacinho da festa que a gente colocaria no mezanino e trazer a cerimônia para embaixo do todo. E a gente fez isso. Então, assim, não é sempre. Já aconteceu também de eu ter que brigar com o produtor da banda. Porque brigar assim, né? Porque eu não brigo. Sim. Sim, por... Tem que ser mais rígido, né? Exatamente. Já aconteceu isso e aí ele estava errado. E eu falei pra ele, olha, fulano, eu acho que você tá errado, mas eu vou descobrir o que aconteceu. Aí fui lá, liguei, fiz isso, fiz aquilo. E aí eu consegui ver que ele realmente estava errado. Provei pra ele e ele foi lá e correu atrás do prejuízo dele. Uhum. E eu já presenciei essas cenas do cerimonial ter que informar a noiva em questão de chuva. Assim, ó, tá chovendo, eu acho que se a gente não fizer isso agora não vai dar tempo, né? Porque é toda uma operação, né? Pra mudar de lugar. Pelo menos 1 hora. Sim, e tem noivas que aceitam tranquilas e tem noivas que já, assim, no making off, geralmente, né? Noivas que recebem uma ligação quando ela não está filmando no local ou quando é presencialmente, o cerimonial vai lá e dá a notícia, assim. Já teve noiva que chorou na hora. Aí fica todo mundo assim, a maquiador, o fotógrafo, eu do vídeo, todo mundo assim... Sem graça, aquele clima, tipo, não... Querer entrar num buraco. Se esconder. Pior do que esse clima é clima familiar. Já aconteceu algumas vezes, assim, da gente ter que lidar com coisas que você não tá... Não sei como você resolver. É uma questão de noiva com a sogra, noiva com a mãe, noiva com a irmã... E já aconteceu de noiva minha pedir para as madrinhas todas trocarem de batom, porque ela disse que ninguém ia entrar com aquele batom e que ia só entrar com batom clarinho, e todas elas tiveram que trocar. Aí pior do que isso, do que dessa questão da chuva, porque assim, querendo ou não, a gente começa o evento com plano B, não tem como não começar com plano B. A gente já sabe que o... cerimonial acho que é B, C e D, D, né? Talvez, E, F, por aí vai. Mas assim, normalmente o plano de cerimônia não tem como ser mais do que B. Ou, no máximo C, porque os espaços não permitem que a gente tenha tantos locais de opções assim. Às vezes um mezanino, às vezes uma varanda que é coberta, então aí fica mais fácil. Mas normalmente não é mais que isso. E também dá muito trabalho se você for deslocar para outro local, para outro gramado. Aí a equipe de decoração já foi embora, então, vixe, aí... A chance de derrubar um arranjo é grande, né? Não, e é pesado demais. Imagina um arco de flor, tanto que não é pesado, né? E aí acontece essas coisas. Mas, assim, briga de família é a pior parte do meu trabalho, porque você tem que fazer uma cara de paisagem daqui a aqui. E às vezes eu tô fazendo as fotos e as meninas tá no rádio, Brisa, vem aqui, Brisa, vem aqui. Tem que gastar o sorriso um pouco mais, né? Muito
demais! Muito, e elas também, né? Eu tenho algumas meninas da equipe que já passaram pela equipe, que eram muito sérias, e eu falava, ó, aqui não tem como, você precisa começar a sua diária rindo e terminar ela rindo, porque vai ter um convidado bêbado que vai te agarrar e ele vai te abraçar, ele vai querer dizer que você vai casar com ele, porque ele tá feliz com o casamento. Vai ter uma mãe nervosa que ela vai estar só ansiosa porque a cerimônia ainda não começou. Vai ter uma mãe que vai arrumar o véu, que aí a gente fica em pânico quando a mãe vai arrumar o véu, porque ela bagunça tudo. E a gente tem que arrumar tudo de novo. E sobra só pra vocês, né? O cerimonial acaba que fica responsável por resolver todas as tretas, né? Todas. Além dos familiares, vocês têm também que resolver treta de fornecedor, né? Sim, e aí até você descobrir, porque assim, no começo do planejamento a gente tenta fazer o casamento mais amarradinho possível. O que é isso? É tentar fazer com os fornecedores que você confia e sabe que vai fazer dar certo. Só que lá no meio da situação, perto do casamento, tem um fulano que fala, não, mas o meu contrato não tem tantas horas. Ele só tem X horas. Ah, mas o making-off vai começar mais cedo e tal, não sei o quê. Tem como você chegar meia hora mais cedo? Não, não tem como. Aí eu, oh meu Deus do céu, da glória, o que eu vou fazer para poder encaixar? Porque realmente eu entendo que o fornecedor tem os horários de contrato deles, mas às vezes, por exemplo, já aconteceu de uma noiva querer fazer a prévia, não ter prévia de casamento, querer fazer umas fotos, uma meia horinha de fotos antes do casamento. Para isso eu tenho que começar o making-off mais cedo, porque ela tem que estar pronta mais cedo e se vestir mais cedo. Só que a filmagem, por exemplo, não tem nada a ver com isso, nem tem prévia, nem tem nada. Não vou chegar lá mais cedo, depois ficar 1 hora esperando. Entendeu? Então, assim, lidar com isso, com essa coisa de brisa perto do casamento, 15 dias antes. Eu não tive prévia, será que dá para fazer umas fotos antes e tal? Fulano, da filmagem, você se importa de chegar no making-off mais cedo? E aí você precisa de ter todo um carinho. Esse é o segredo. Esse é o segredo de lidar com o ser humano. Falar com ele com carinho. Aí ele te entende, ele sabe que você não quer que ele fique lá 1 hora esperando à toa, mas que a noiva, sua cliente, você está fazendo o possível para que ela consiga realizar o sonho da forma que ela imaginou. E não ficar sem as fotos de meia horinha só de prévia. Bacaníssimo. Ainda bem que eu faço vídeo. Mas eu acredito também que o cerimonial, por estar muito tempo com a noiva, né, desde o início praticamente, ele tem essa, digamos assim, intimidade. Não é essa facilidade, intimidade mesmo, assim, de chegar e meio que resolver esses conflitos, né, de uma forma mais pacífica, digamos assim. Porque geralmente quando alguma coisa dá errado em algum evento, ninguém vira assim, tipo, sei lá, o DJ tá com problema com alguma coisa. Não vai virar pro cinegrafista, tá errado aí, doido. Aí, tipo, geralmente fala, cerimonial, tá errado aí. Aí a cerimonial que vai atrás, e também a cerimonial tem a capacidade de chegar na noiva e falar, noivinha, isso aqui vai mudar e tal, de uma maneira mais fofinha e mais próxima, assim, do que o cinegrafista ir lá e diretamente falar com a noiva, não é isso, mais ou menos? E assim, a gente tem respaldo para falar para ela, né? Noivinha, isso daqui tá acontecendo por isso, por isso, por isso. Então, eu preciso adiantar 15 minutinhos, eu preciso atrasar 15 minutinhos e isso tá acontecendo por isso, por isso, por isso. Querendo, a noiva tem que ter uma confiança muito grande, né, no cerimonial, né? E isso é bom, assim, eu não tenho dificuldade com isso. Graças a Deus, com a experiência que eu tenho aí, eu não tenho tido dificuldade. Mas já aconteceu uma vez, por exemplo, a gente vai fazer a foto da família. Vocês sabem como que é ótimo fazer foto da família. Porque você põe o padrinho e depois você põe os tios, e os tios somem, desaparecem do universo da festa. Vai no banheiro na hora da foto. E aí, o que aconteceu? Eu tirei a foto com a avó, e aí, em seguida, era a foto da avó com o tio. Porque o tio criou ela, não sei o quê. Então, tinha uma sequência ali pra gente cumprir. Enfim, o tio sumiu, porque sim, porque ele quis sumir. Aí eu fui dar seguimento às fotos. Enquanto a equipe achava o tio, eu tava dando seguimento às fotos. E aí, a noiva me questionou, Brisa, por que não aproveitou que minha avó já tá aqui pra eu tirar foto com meu tio também? Aí eu falei, porque o seu tio sumiu. Então, assim, eu tô sempre muito disposta a dar essas respostas para o cliente, porque ele fica realmente, poxa, isso aqui tá acontecendo assim, tá acontecendo assado. Então, eu busco muito tá dentro do meu roteiro, do que eu combinei, porque depois lá na frente eu posso ser questionada. Por que o horário disso não foi assim? Por que isso, por que aquilo? Mas assim, graças a Deus a gente não tem mais tido esse tipo de problema depois que você conversa com o cliente mais claramente, né? A experiência traz isso. Já deixa tudo certinho, né? Sim, quando você tá montando o roteiro, eu monto normalmente uns 3 meses antes. Porque eu acho que dá tempo dele questionar, conversar e voltar e mudar ou não mudar. E assim, fazer antes da reunião com os outros fornecedores.
E quando você está montando esse roteiro, é tanto que a reunião dura mais de 2 horas, 2, 3 horas. Porque eu vou falando passo a passo. Na cerimônia, normalmente é assim, assim, assim. Mas você pode fazer assim, você pode fazer assado. E lá na festa, você pode abrir o buffet assim, depois abrir a pista de dança assada. Então, tem uma receita de bolo, que hoje em dia os casais não são muito de receita de bolo, porque eles querem tudo mais... como é que eu vou explicar? Mais fluido, né? E aí, só que tem um certo protocolo. Então, assim, ele quer que seja fluido, mas ele quer que tenha a foto dos padrinhos. Então, a gente monta o roteiro em cima disso, para que a gente consiga fazer de uma forma que não fique tão protocolar, mas também não perca aquele pedacinho de protocolo que é necessário. Esses dias eu estava falando com uma noiva e ela justamente falou que ela queria um casamento mais fluido, né? Mas, querendo ou não, mesmo essas fotos tradicionais seja um pouco chato fazer, é muito importante, assim, ter esse registro no futuro, entendeu? É uma coisa que é muito importante ter a família ali, todo mundo arrumado, né? Todo mundo deslumbrante. É muito interessante ter esse arquivo, né? Essa foto, esse vídeo. É muito, no final das contas, o que vai sobrar depois dessas 6, 7 horas de evento é o álbum. Então, ela vai querer olhar para o casamento. Poxa, todo mundo se arrumou, ficou 3, 4 horas se arrumando. E aí, quando você vê aquela foto com todas as madrinhas lindas, as madrinhas mesmo, elas amam ver essa foto, né? E aquilo todo mundo junto, aquela bagunça e tal. Então, assim, são fotos... Imagina, hoje em dia a gente tem feito muita foto legal. Foto diferente, não é mais aquela de 2 em 2 casais, não sei o quê. É foto com todo mundo, foto com os meninos e as meninas, depois só os meninos, enfim. Eu busco trabalhar isso dentro de meia hora. Mas quando elas querem, não, mas tem meu tio, minha avó, vó não, porque vó sempre tem. Mas meu tio, que veio de sei da onde, não sei o quê. Então, assim, quando envolve isso, eu falo, então eu não sei se eu vou conseguir dentro de meia hora, mas eu vou tentar. Mas quando é só padrinho e pais, irmãos, e quando é pai separado? Não, é bem Brasil! complicado. Não, e até no vídeo, sei lá, o pessoal bota de um lado e bota... Lá na outra ponta, né? Aí tem que ficar no altar um do lado do outro. É um negócio bem constrangedor. 2 pais de um lado, 2 mães do outro. A gente vai lidando. Quando as noivas chegam aqui, elas falam, né? Brisa, eu só tenho um problema. Meu pai odeia minha mãe. Depois que eles separaram, eles não se falam mais. A minha mãe odeia meu pai. O que eu faço? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas eu busco fazer tudo dentro de um contexto que eles não fiquem sem graça. Porque chegando lá... Nossa, mas me colocou em tal lugar porque não sei o quê. Não é isso. A ideia não é essa. É que eles nem percebam, assim, que a coisa seja tão fluida que eles nem percebam que a mesa de um tá de um lado e a mesa do outro tá do outro lado. Não assistam esse vídeo. Noivas, não mostrem pros pais de vocês. A gente vai tentando, mas tem umas coisas terríveis. Uma vez a noiva falou assim, Brisa, é o seguinte, na minha mesa de família vai sentar os meus pais e os pais do meu noivo. E os irmãos. Eu falei, não, tudo bem, ninguém é separado. Não, a minha sogra é separada do meu sogro, mas eles se dão bem. E meu pai é casado com a minha mãe. Eu falei, tudo bem? Tá tudo certo. Gente, quando eu coloquei essa mãe na mesa, a mãe separada, com o pai, ela virou pra mim e falou assim, olhou pra ele, olhou pra mim e falou assim, você tá achando que eu vou sentar do lado desse cara? Aí eu falei, não tô achando, não. Eu não tô achando. Eu não tô nem aqui. Eu não tenho nem assisto. Isso já tem uns 3 anos. E aí eu olhei assim, eu falei, Deus, me dá uma luz. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. Se a senhora não se sente confortável para sentar aqui, a senhora me dá 2 minutinhos que eu vou achar uma mesa para a senhora. E aí vai eu com aquela cara de paisagem desse tamanho. Falei com... graças a Deus, tinha um casal sentado numa mesa sozinho. E aí eu fui nesse casal, olha, eu tive um imprevisto, vocês se importam de sentar nessa outra mesa aqui e tal? E aí coloquei essa mãe lá, ela ficou feliz da vida, satisfeita. Mas, gente, é cada uma. Tem coisa que a gente só descobre na hora, né? Não, na verdade, pais separados, eu pergunto sempre antes, porque eu já sei que vai dar ruim. Então eu tenho que lidar de uma outra forma. Até porque pra não virar pra mãe e falar, cadê seu marido? Né? Então, assim, eu não posso cometer uma gafe dessa. Então eu pergunto antes na reunião. Só que às vezes a noiva me fala que tá tudo bem, que os pais dela se amam e que são separados, mas um vai na casa do outro. São brother, só que não, eles não são brother. Nem um pouco brother. Então eu procuro tentar lidar da melhor forma, porque, gente, é cada uma que me acontece. Brisa, e qual que é a melhor parte, assim, de ser cerimonialista? Assim, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer nessa função que você exerce? Então, eu gosto de muitas coisas. Muitas. Mas eu acho que a que eu mais gosto
é que é uma profissão que você tá lidando com alegria. E eu sou uma pessoa sensível, e eu tenho sensibilidade para olhar as coisas. Quando eu entro numa festa, eu dou uma primeira olhada, eu já olho tudo tá errado para poder consertar. Então, é muito fácil para mim lidar com isso, de olhar para a noiva inteira e falar, isso aqui precisa arrumar, isso aqui... Então, para mim, é muito fácil isso. Mas eu gosto de não estar num computador o tempo todo, eu gosto de estar o tempo todo rodando para um lado e para o outro, eu gosto de vir para o escritório, eu gosto de usar todo dia uma roupa diferente, não precisar usar uniforme, isso conta porque eu já tive que usar uniforme. E não tem um chefe, né? Eu não tenho chefe, é a melhor coisa da vida, eu não tenho chefe. Até que tem as noivas, só que, tipo assim, não dura tanto, né? Não, e nem que durasse, é uma relação muito amistosa, não é uma relação de, sabe, eu te paguei e você tem que fazer isso. Nunca aconteceu assim comigo. As minhas noivas, a gente lida de uma forma muito leve. Então, às vezes, quando elas precisam de uma coisa, Brisa, como que eu procedo em relação a isso? Aí eu falo, não, você faz isso, aí eu faço isso, e você faz isso, e eu faço isso. Então, é muito amistoso, não é uma coisa de chefe, eu te paguei pra fazer isso, não. A gente vira amiga, é muito raro eu virar amiga das minhas noivas. Mas a gente tem uma relação muito boa e, inclusive, elas continuam seguindo e continuam indicando. A coisa mais engraçada que acontece comigo, eu já fechei vários contratos de noivas que vieram no atendimento e aí eu conversei, passei o orçamento, elas não fecharam comigo e me indicam várias outras noivas. Eu já fechei muitos contratos assim. Inclusive, semana passada, atendi uma noiva que falou, Brisa, foi fulana de tal, que casou ano passado, aí ela me indicou você, mas ela não fechou com você. Aí eu, meu Deus, ela tá indicando um negócio que ela não conhece. E muitos contratos, muitos, assim. Hoje, eu nem preciso fazer tanta propaganda porque é muita indicação. Né, dos clientes que a gente já fez. Muito boca a boca, né? Muito boca a boca. Com a gente também, assim. Às vezes a gente faz um casal, aí a gente vai fazendo dos amigos, dos amigos, dos amigos. A gente fez aquele que foi 5 eventos que vocês fizeram. É verdade, verdade. Então isso acontece muito, assim, é muito engraçado. E a gente fica feliz que a gente acaba reencontrando esses casais nos casamentos, aí às vezes já tá com filho e tal, e é muito legal ver a família crescendo e tal, e só aumentando, assim, é bem gratificante. Teve um casal que me agarrou na pista de dança, porque eu tava fazendo, eu fechei os 2 contratos no mesmo dia, desses 2 casais de amigos. Fiz um em agosto e fiz outro em outubro. Aí no de outubro, eu tava fazendo casamento e aí tava rolando a pista de dança e assim, antes disso eu não consegui cumprimentar eles direito. E aí depois eu fui lá, abri a pista de dança e tudo, eu fui lá cumprimentar eles. Aí eles me abraçaram na pista, os 2, e ficaram pulando comigo. Meu Deus do céu! Aí depois chegou a pista de dança toda. Jesus, também acontece. Vamos motim na brisa. Acontece, eu não vou nem dizer montinho porque é muito ruim isso daí, mas vem uma galera abraçar a gente. Gente, se vocês já... ex-noivos que casaram e a Brisa foi cerimonial, se vocês encontrarem ela num casamento, façam um montinho na Brisa na recepção. Não faz não, porque eu vou sair toda amarrotada e suja de bebida alcoólica. Não faz isso não, pelo amor de Deus. A noiva acabou de noivar e te contratou. E quais são os primeiros passos que você indica? Os primeiros não, todos os passos que ela dá, desde do primeiro contrato até os últimos que são próximos do casamento. A filmagem, né? Primeiro você fecha a filmagem, aí depois você fecha o local. Aí sim. Brisa, acho que todos os próximos serão com você. Na verdade, assim, a gente precisa primeiro identificar o perfil do cliente. Então, quando ela vem num primeiro contato, Brisa, eu tô vindo aqui primeiro. Isso é bom pra mim? Eu falei, isso é ótimo pra você, porque você vai fazendo tudo no devido momento. Em vez de fechar a filmagem de cara, você fecha... Poxa! Não é por aí. Então, chegamos ao fim hoje. Censurada. Poxa vida! Então, eu primeiro identifico o perfil do cliente. Então, o que eu vou perguntar pra ele? Você já fez sua lista de convidados? E ele vai me responder, não, mas eu fiz uma lista, mais ou menos, deu uns 150 pessoas e tudo. Ótimo. Depois disso, eu vou perguntar, aí você quer casar em que mês? Você pensou se é esse ano, se é ano que vem? Qual é o seu planejamento de data? Eu quero casar em março do ano que vem, ao ar livre. E não, então a gente não vai poder casar em março, porque em março chove, a gente não vai poder casar ao ar livre, a não ser que você não se importe com o plano B, que seria um toldo, que é muito caro, eu nem indico, não é bonito e é caro. Ou então a gente fazer dentro do salão, que também não é o ideal. Então, o ideal é a gente ter um plano A e ser fiel a esse plano A. Então, depois disso, a gente vai identificar, não, então você quer casar ao ar livre, sua cerimônia vai ser civil, e isso é o cliente que me fala. Às vezes ele fala, não, vai ser na igreja. Não, então você pode casar o ano inteiro da data que você quiser.
Menos no sábado de aleluia, o resto você pode casar. Então, a gente identifica primeiro esse perfil de quantidade de convidados e se ela quer casar na igreja católica ou evangélica ou ao ar livre. Normalmente as noivas que querem casar ao ar livre, assim, eu acredito que hoje em dia uns 40% seja católico, o resto tudo ao ar livre com cerimônia civil ou pastor. Depois disso, que eu identifiquei o perfil, aí eu vou pro lado financeiro com ela, porque não adianta eu começar, a partir do momento que eu sei que é ao ar livre, falar, vai casar lá em tal lugar. Não pode fazer propaganda, né? Não fazer propaganda, não. A gente vai chegar lá depois, né? Pra poder pagar, sair na propaganda. Botar um negócio piscando aqui. Apareceu um logo aqui do nada. Bom, então não adianta eu indicar para ela o local se eu não sei quanto que ela quer gastar. Então daqui até março, você vai conseguir pagar quanto no seu casamento? Não, Brisa, já juntei minha vida inteira, eu tenho 80 mil reais já guardado, e se precisar de mais, o meu pai banca. Ou então, não, Brisa, eu não tenho nada, eu tenho, 10 mil reais guardado, e eu vou parcelar tudo. Daqui até março, daqui até junho, que aí não chove, vai ser o ar livre, né? Então, a gente primeiro identifica a quantidade de convidados e o perfil o que ela quer, né? Se é o ar livre ou igreja, e depois a parte financeira. Depois da parte financeira é que a gente vem com as indicações. Olha, então agora você vai procurar a casa de festas, você pode ir nessa e nessa. São casas muito bonitas que vão estar dentro do teu orçamento e que vão ser ao ar livre. E aí depois disso a gente vem... Aí sim, aí tem duas vertentes que eu chamo, né? Ou você pode fechar, por exemplo, se você não está com dinheiro guardado e vai parcelar tudo, aí depois da casa de festa eu sugiro você fechar o buffet e a decoração para você parcelar em mais vezes. Ah, não, Brisa, meu dinheiro tá guardado, tá tudo bem, não sei o que, posso fazer decoração e buffet depois. Aí a gente vai partir, então, para os profissionais que precisam estar lá no dia, que para mim são mais importantes. Por exemplo, se um casal quer fechar com vocês e vocês não têm mais a data, para ele vai ser super frustrante vocês não terem mais a data. E aí, para que passar por frustração? Por causa de um mês. Ah, fechei mês passado, não tem mais a data. E isso acontece direto, hein? É muito engraçado, às vezes, tipo, de 2 dias, uma semana... já aconteceu de casais perderem a data com a gente. Pois é, e aí ela liga pra mim parecendo que alguém morreu. Poxa, Brisa, o fulano não tem mais a minha data, e agora? Eu vou ter que ir pro ciclano, não. Hoje mesmo a cliente mandou mensagem, poxa, Brisa, meu maquiador, ele tá, não lembro agora se cobrando muito caro, ou se, enfim, não me lembro. Eu sei que ele não vai poder atender ela. Ah, ele vai fechar uma maquiagem pra fora do Brasil. E ele não vai poder me atender, e agora eu vou pra quem? Porque eu tava super querendo fechar com ele, não sei o que, parecendo que alguém morreu, sabe? E a gente tem que entender isso, porque ela colocou toda a expectativa de beleza dela naquele dia, que é o dia mais importante, né? Então, é uma decisão muito importante a próxima indicação. Então, o que eu prezo? Fechou a casa de festa? Por que eu falo da casa de festa primeiro e não vocês ou outras coisas? Porque é ela que define sua data. Então, quando ela faz a visita nessas 3, 4, 10, tem noiva que vai em 20 casas de festa antes de fechar. Então, depois que ela fecha a casa, porque ela pode estar planejando para o dia 5 de junho e lá na casa só tem o dia 10. Então, é depois da casa de festa que a data é definida. E eu não tenho como fechar outros contratos sem a data definida, inclusive o meu. Então, é tanto que a minha multa de mudança de data é mais perto do evento, porque 1 ano antes, 2 anos antes, ela acaba mudando de data. Então, fechou fizemos a planilha financeira, ela vem para as indicações, aí vai na casa de festa e aí depois começa aí com foto e filmagem. Aí, foto, filmagem... Dei valor. Porque vocês precisam estar no dia... E aí, depois de foto, filmagem, vem decoração, buffet, e aí a gente dá seguimento aos outros. Mas aí eu já começo depois disso, porque decoração e buffet acaba que é muito caro, então realmente é bom fechar antes. E querendo ou não, tem mais, assim, ofertas, às vezes eles conseguem fazer vários eventos no mesmo dia, né? Não precisa ser uma pessoa específica, né? Então, é mais tranquilo essa parte. Né? É por isso que eu gosto de priorizar pessoas que têm que estar no dia, para fechar logo. É vocês... A foto, maquiagem, precisa estar no dia. O DJ, tem noiva que incute com o DJ, quer que ele seja ele no dia. Banda da festa, a banda, às vezes ela quer porque quer só aquela banda. E assim, a banda ela consegue fazer no máximo 2 eventos e ela tem que dar a sorte de um ser de manhã ou outro à noite, ou um ser no início da tarde e o outro ser de noitão, né? Pra ela conseguir tocar nos 2. E assim, é muito exaustivo também. Então, eu procuro... primeiro dar prioridade para essas pessoas que têm que estar no dia, para eu não ter que ouvir aquela vozinha
Poxa, Brisa. Pra poder manter sempre o sorrisão, né? Exatamente. E você recomenda te procurar, não, mas te procurar também. Você recomenda começar a organizar o casamento assim com mais ou menos quanto tempo antes? O ideal, assim, eita, isso aqui seria o ideal. Ah, gente. Então, isso é muito relativo, mas tem um tempo bom que eu acho que é 1 ano e meio antes. 1 ano eu não acho mais bom, antigamente era tranquilo lidar com o casamento de 1 ano antes. Mas qual a diferença? Se você tiver 1 ano e meio antes, você vai conseguir escolher as pessoas que você quer. Então, nos 3 primeiros meses, você vai ter as datas de todo mundo, então você vai poder fechar bastante contratos que você quer muito que esteja lá. E você vai ter folga para pesquisar os outros. E não fechar tudo correndo. Mas já fiz casamento em 4 meses. Tipo, tudo em 4 meses. Loucura. O quê? Eu já tive noiva que eu acho que ela casou em 2 meses, assim. É uma loucura total. Eu não sei como é que ela deve ter dormido. Mas durante esses 2 meses. Então, eu fiz um casamento que a noiva falou, Brisa, faz a planilha então pra mim de R$70 mil. E aí eu fiz a planilha. E ela ia casar em 4 meses, porque tava grávida. Era 4, era mais ou menos isso. E aí ela tava grávida. E já fiz várias grávidas. Descobri uma grávida outra vez dentro do carro indo pra prévia. Falei, mulher, você tá grávida? Você nem me contou que tá fazendo casamento tão rápido grávida. Enfim, então... Era bem segredo, hein? Era muito segredo. Super segredo. Então, o casamento em 4 meses, a diferença dele é que, no caso dessa noiva que falou da planilha, né? Ela falou assim, você pode escolher todo mundo. Eu só quero que fique dentro dos 70 mil. Quando o cliente fala isso pra mim, eu me sinto lá no céu, né? Eu falo, agora eu vou me fazer, porque eu vou colocar todo mundo. Minha hora chegou. Minha hora chegou. Agora eu vou colocar todo mundo que eu quero. Mas quando você tá fazendo um casamento de 1 ano e meio antes, a noiva quer pesquisar exaustivamente cada fornecedor dela. Quando ela começa na foto, ela vai pesquisar 10 fotógrafos pra ver qual que ela vai gostar mais. Aí 10, não sei o quê, não sei quantos decoradores, não sei quantos buffets, vai em várias degustações. Então, o tempo permite isso. Mas quando é 4 meses... Eu escolho tudo, capaz, às vezes. Eu escolho tudo. Ô, Brisa, você já teve propostas indecentes? Calma. Tipo assim, fornecedor chegar e falar assim, me indica que eu te dou tanto e tal, não sei o que lá, tipo, um por forinha. O famoso por forinha mesmo. Indecente. Já tive, o famoso bebê, né, que é tão polêmico. É polêmico. É muito polêmico, mas ele acontece muito na nossa área e em outras áreas também. Eu não concordo com ele porque eu acho que o meu cliente já está me pagando para ele ter o melhor benefício. Então, se ele falar para mim, Brisa, eu tenho 4 mil para gastar com a filmagem. Olha, então se você for nesse é 7. Se você for nesse é 5. Nesse é 3. E aí era bom você pelo menos fazer um orçamento com o de 7 para você entender a diferença do de 4. Porque às vezes você prioriza o de 7 porque você amou muito, muito mais. Né? Mas enfim, eu tava falando do bebê, não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Mas enfim, a questão, eu acho que o cliente tá me pagando justamente para eu indicar o melhor fornecedor para ele. Eu não acho justo, mas eu já ganhei vários presentes, de ovo de Páscoa até sapato da Ávida, até N presentes. Eu já ganhei presente de noiva e de fornecedor, um monte de presente, assim. Então, Brisa, falamos assim de um jeito mais sério, agora é a hora de conhecer a Brisa mais descontraída, assim. Você tem alguma situação engraçada que você passou nos eventos, assim, na preparação, ou no dia mesmo lá, com os bêbados da pista de dança, algo engraçado assim? Bêbado é um negócio que é corriqueiro, é toda a vida, né? É sempre o bêbado dá trabalho. Já aconteceu de um bêbado, assim, todo mundo foi embora, todo mundo mesmo. E aí só ele ficou dormindo na cadeira. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu fui lá, as meninas já tinham chamado ele pra poder levantar e ir embora. Só que eu tava lá cuidando de conferir bebida e tal. E aí, guardando as coisas, minhas coisas e tudo. E elas me chamaram, Brisa, o cara não quer levantar não. E a gente, assim, querendo ou não, a gente só pode ir embora quando o último convidado vai embora. Porque se ele der algum prejuízo, ninguém vai ter visto. Então eu tava esperando a criatura ir embora. Não, ele não ia embora. E aí eu falei com o dono da casa. Falei, fulano, olha, aquele convidado ali, ele não quer ir embora e só é mulher na equipe, eu não sei mais o que fazer. Você pode chamar o segurança, para o segurança tirar ele? E aí ele chegou lá perto do cara e falou pro cara assim, não, deixa ele aí, eu vou soltar os cachorros agorinha. E aí os cachorros expulsam ele. Esse bêbado levantou numa velocidade quando ele viu falar dos cachorros.
que os cachorros iam vir atacar ele. Só que ele levantou assim, sem nem saber onde é que tava, e saiu andando. E aí foi lá pra fora e encontrou uns convidados que estavam, deve ter, o pessoal que tava esperando ele. E tava lá, eu falei, meu Deus do céu, Jesus da misericórdia. Com o bêbado foi isso. Agora, pista de dança, sempre os bêbados vêm e quer ficar fazendo piadinha. E aí a gente tem que fazer aquela cara de paisagem, se desvencilhando e vai saindo. E aí some, desaparece, não passa mais nem perto daquela pessoa. Pra não ter esse tipo de problema com o convidado. E já teve aqueles bêbados brigões? Já fez um casamento que teve treta entre os convidados, ou algum tipo de treta? Ou Já. na hora do uísque jogaram a garrafa do uísque, aí teve uma briguinha? Gente, o que aconteceu no uísque? O do uísque é normal, é de direto, boa. né? Só que o que aconteceu? Ele pegou a caixa do uísque e aí a caixa ainda tava inteira, só que tava amassada. E aí eu entreguei o uísque pra ele, porque ele ganhou a caixa e tal. Só que a mulher dele desamassou a caixa e deu pra ele. E ele botou a garrafa. Aí a garrafa, blá, no chão. Um Black Label. Aí daqui a pouco a recepcionista que tava cuidando da noiva tava na pista de dança, Brisa, chama o pessoal da vassourinha aí, porque caiu o uísque que foi jogado, acabou de cair no chão. Eu falei, nossa, que judiação. Teve sorte e teve azar. Teve sorte e teve azar em seguida. Que judiação, gente. Eu acho que foi a noiva dele, a acompanhante dele, que foi, pô... Não vai beber Ou mais, então, não. se tu teve sorte aí no jogo, tu pode ter azar na mão, né? Então eu vou fazer um truque aqui pra tu perder essa sorte. Gente, que dó. Era um double black. Não era black, não, era double black. Que judiação. Mas enfim, né? Coisas que acontecem. E aí acontece muito dos homens pedirem a Havaiana. Eles falam, poxa, não tem Havaiana pra mim não e tal. Eu falei, não tem Havaiana, é só pras mulheres. Nem cabe no seu pé. Mó gracinha. E aconteceu a história da aliança, né? Que, assim, me marcou porque foi no começo, quando eu comecei a trabalhar, aconteceram algumas situações. Uma delas, por exemplo, foi essa da aliança, que a Daminha tava chorando, e aí a mãe pediu pra ela segurar o porta-aliança, e eu já tava com ele na mão com as alianças amarradas pro momento certo, já só pegar ela e levar. E aí ela chorando muito, eu entreguei o porta-aliança pra ela, com dó da menina, pra menina parar de chorar no meio da cerimônia. Nem achou que... Nem lembrou que tinha as alianças lá, né? E, tipo, Eu menininha lembrei, chata, mas cala a boca. eu nunca imaginava. Vai, neném, toma aqui. Só cala essa boca. Era uma gaiolinha e a aliança tava presa, amarrada lá dentro. Rapidão. Não, isso e dá uma estragada boa no áudio do vídeo, viu? Choro de criança. Então... A gente fica louco, assim. Ou então, tipo, alguém tossindo gripado, assim. Nossa, acaba com a nossa vida. Não, é muito, assim, dá pra amenizar, mas às vezes você não consegue tirar uma criança chorando, algo do tipo. Sim, agora vai, desculpa te interromper. Não, e foi isso que aconteceu. Ela chorando. E aí a mãe dela falou, eu lá do lado dela, né, pro momento da aliança pra levar ela. E aí eu dei o porta-aliança pra menina. E aí, quando deu mais perto, foi uns 5 minutos depois, a menina realmente parou de chorar, que eu olhei a menina correndo na grama, no gramado da cerimônia, gente, no gramado. E aí, as fitinhas da aliança, assim, voando. Aí eu falei, pronto, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer pra achar 2 alianças numa grama? Um gramado enorme, eu não sabia se a menina tinha corrido pro lado de cá, pro lado de cá, pro lado de trás, eu não sabia. E aí eu peguei 2 alianças de um casal que tava no fundo, amarrei e pedi pra mãe dela ficar com ela ali na hora de entrar, no lugarzinho perto da hora de entrar, porque se chamasse eu mandava a aliança errada, mandava a aliança do casal. Isso em 2014, se eu não me engano. Muito tempo já, foi no comecinho. E aí, pronto. Aí eu consegui, falei pra Deus, é o seguinte, vamos fazer um combinado aqui. O senhor me mostra onde é que tá essa aliança, que aí eu não vou te pedir mais nada a semana inteira. Aí eu achei a aliança do noivo, coloquei amarrada junto com a da convidada e devolvi a do rapaz, do marido da convidada. E falei, Deus, mas é só mais esse, eu não vou te pedir mais nada hoje. Não precisa de me lembrar nada do evento, eu vou fazer tudo sozinha. E aí eu achei as 2 alianças, amarrei, assim que eu amarrei, o celebrante chamou as alianças. E a menina entrou com a aliança certa. No limite. No limite. E tinha, tipo, 10 pessoas me ajudando. Era a coisa mais engraçada, porque o fotógrafo tirou a foto do fundo pra cá, da frente pro fundo, e tinha eu, os segurança, a minha equipe inteira, todo mundo de cabeça baixa procurando dessa bênção dessa aliança. Só faltou tocar a musiquinha do Ayrton Senna. Pam, pam, pam. Não, você não tem noção da alegria, não. E era um casamento de dia e tal, ia demorar pra caramba pra acabar, era 6 horas, 7 horas de festa, assim.
e uma feijoada. O casamento tava maravilhoso. Só que a aliança tinha sumido. E eu, meu Deus, ainda bem que o casal é muito tranquilo. Eles vão entender. Se eu perder a aliança, depois eu pago pra eles. Porque o que eu vou fazer, né? Mas, assim, em relação ao começo, né, que me marcou. O primeiro casamento de todos que eu fiz, deu tudo certo, mas era para 60 pessoas. Eu nem queria fazer, eu nem sabia fazer assim. Como é que eu vou explicar? Eu trabalhava de recepcionista, mas eu não sabia coordenar sozinha. E aí essa menina, não, meu casamento é para 60 pessoas, minha amiga te conhece, ela te indicou. E assim, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? É igual fala, não, é um mini wedding. Vai. É golpe, viu? Vai ser 300 convidados. É mentira. E aí, é só um almocinho, né? O dela foi para 60 pessoas, mas eu esqueci o buquê. Era o primeiro casamento que eu ia fazer. Eu tava muito nervosa. Então, na hora que ela tava saindo, a cerimônia tinha dado tudo certo. Mas na hora que ela saindo, que eu liberei a música, aí ela olhou pra mim, cadê meu buquê? Porque ela entrou com o buquê. Aí eu saí correndo, peguei o buquê. Assim, foi uma coisa fácil, tranquila de lidar, mas é porque eu não gosto que tenha erro nenhum. Então, nesse momento, eu me cobrei muito, sabe? Porque eu não gosto de E a gente erro. acaba levando isso pro resto da vida, né? Falei, poxa, acaba a esqueci semana o toda buquê. fica pensando, martelando. Uma vez o menininho, o pajem, ele era o primeiro a entrar com a Bíblia. E aí era a música Aleluia, pra abrir a cerimônia. E aí ele sumiu, porque ele era Um anjo. ele era um anjo. E ele era filho de quem? Da noiva, que não tava lá pra controlar ele, tava lá na suíte. E o menino sumiu. E aí eu tive que começar o cortejo com o noivo. E aí a gente teve que trocar a música meio que no meio, tirar o aleluia e colocar a música do noivo no meio do caminho dele. Mas era bem grande o caminho. E aí deu certo. Mas eu fiquei com aquilo a semana inteira. Pedi desculpa pra noiva. Falei, olha, ele sumiu, ele saiu correndo, ele tinha saído correndo já várias vezes. E assim que eu dei o play na música, ele saiu correndo de novo. Eu ia fazer o quê? E o pior é que ela deve conhecer a peça que tem, né? Não, ela nem ligou. Não, Brisa, até parece. Aonde? Não liga pra isso, não. Aí depois eu encaixei ele na hora da aliança. Eu não lembro se era ele, porque isso foi também há muitos anos atrás. Mas, assim, é bom que a experiência traz isso pra gente, né? Essa coisa de não planejar coisas que não vão dar certo. Ô, Brisa, e hoje em dia, qual que é a tática pra criança que tá chorando se acalmar na cerimônia? Então, já tivemos a tática da balinha, né? Do pirulito e tal. Só que aí, um dia, a mãe falou pra mim, o meu filho não come doce. E eu, é mesmo? E eu dei doce pro seu filho. Ela, é. Eu falei, você me perdoa, porque eu não sabia. Eu não procurei saber, então você me desculpa. Mas, tipo, algum problema de saúde ou porque ela não queria que o Ela menino não dava açúcar pro Entendi. menino. Não era problema de saúde, não. Graças a Deus, menos mal. Então, assim, hoje eu busco muito fazer o que a criança quer. Se ela não quer entrar porque tá com vergonha, porque tá com medo, porque N coisa que aparece na cabeça da criança, eu não forço, não. Eu sempre mantenho um plano B. Quando eu tô fazendo meu roteiro, é tanto que a reunião é demorada do roteiro por isso. A gente, sempre que a criança tem menos de 4 anos, eu já coloco um plano B na frente do A. Porque aí eu sei qual é a criança que a noiva quer que substitua aquela caso ela não entre, entendeu? Uma vez a noiva não colocou o irmão dela, o irmãozinho de, sei lá, 9 anos, pra entrar. Ela não colocou, ela não pensou, não quis e tal. Só que ele tava lá, o irmão, né? E a daminha que ia entrar com a aliança, ela chorava, mas ela chorava, assim, copiosamente, parecia que tava batendo na menina. E aí eu falei pro irmão dela, pro irmão da noiva, eu falei, olha, você se importa de entrar no lugar da daminha e tal? Entrou. Quando eu tô lá no meio da cerimônia, assistindo a cerimônia, esperando, né, acabar e tal, a mãe da menina vira pra mim, a minha filha não entrou por sua causa. Aí eu falei assim, não, ela não entrou porque ela tava chorando, você tava comigo na hora, você viu que ela tava chorando. Mas a minha filha era só você ter esperado um pouco. Mas a música tava tocando, como é que eu ia esperar a menina parar de chorar? Ela tava chorando há um tempão, ela não queria entrar, desde o começo ela não queria entrar. Mas a culpa é sua. Eu falei, tá bom, a culpa pode ser minha, mas eu não ia forçar sua filha a entrar. Por causa, sabe, não tem sentido eu forçar uma criança de 5 anos a entrar, gente. Por causa de uma frescura da mãe. Não vou fazer isso com a criança. Entra feia, entra chorando, triste. Minha técnica é só... Sempre eu abaixo, converso com ela olhando nos olhos e falo que eu sou a tia, Brisa,
E que dá gargalhada. Aí a gente ri, falo pra ela que daqui a pouco é a vez dela, que ela, enfim, a gente vai distraindo. Assim, tem dado certo, mas tem suas vezes que não dá. Mas acontece. Com criança é complicado, né? Não é previsto. E aquelas crianças que os pais vão pro casamento, aí leva a criança e não tá nem aí. Aí deixa lá a criancinha brincando, derrubando os tripé do vídeo, as luzes. Ai, e tá gente, nem aí. A criança tá terrível. tocando terror no casamento e os pais às vezes acham que o cerimonial é babá, né? Isso é terrível quando eu vejo. É terrível. Uma vez eu tava na descida da noiva, na escada. E a criança tava sentada na escada, no meio da escada. E a mãe viu o anúncio, e aí os noivos estavam vindo, eu fui lá, peguei a criança e botei no canto da escada. Só que como é o nome daquele? O suspensório da criança bateu aqui no degrau, e ele soltou. Só soltou. Ele não chorou, ele não fez cara ruim, nada. Eu peguei ele, coloquei no outro canto da escada e voltei pra minha posição pra mostrar pros noivos o brinde. Porque eu dou uma colinha, né? Porque eles esquecem, ficam nervosos, acabam esquecendo. E aí, a mãe veio falar comigo, depois do brinde, olha, você machucou meu filho. Aí eu falei, mas seu filho, como é que eu machuquei ele? Eu só peguei ele e coloquei no outro canto da escada, eu não machuquei ele. Aí ela falou assim, você machucou sim, porque até soltou o suspensório dele. Eu falei, mas então ele ia ter chorado, né? Se eu tivesse machucado ele ia ter corrido pra mãe dele. Ele ficou lá assistindo o brinde. Aí, gente, como assim? A pessoa, sabe? Aí depois, no final do evento, como ninguém que é grosso comigo, eu retorno com grosseria. Ninguém. Tipo, principalmente no meu trabalho. E aí, no final do evento, ela veio pedir desculpa pra mim. A mesma coisa aconteceu com o pai, que tava com um chapéu na cerimônia. E aí ele ia entrar. E eu falei pra ele, o senhor não quer tirar o chapéu? E meio que toquei no chapéu dele. Aí o pai virou pra mim e falou assim, não toca na minha mandala. Aí eu falei, me desculpe. E pronto, ele entrou com o chapéu e ficou a cerimônia inteira com o chapéu e ele tirou as fotos com o chapéu. No final do evento, ele veio me dizer, porque ele foi grosso comigo, né, na frente de todo mundo. Tava no momento lá, com todo mundo perto. E aí, no final do evento, essa senhora veio e falou comigo do menininho, pediu desculpa, disse que foi grossa comigo, que não precisava, porque eu não machuquei o filho dela, né? E esse cara veio me comparar o meu atendimento com o atendimento de Portugal. Porque ele disse que ele é muito viajado, que ele já foi para vários cantos do país, do mundo, e que Portugal foi o melhor atendimento que ele teve e que o meu atendimento no casamento junto com a minha equipe tinha sido comparável ao de Portugal. Ao que ele tem em Portugal. Eu falei, muito obrigada, né? Desculpa. Não, muito obrigada. Assim, eu não tinha essa ideia de quantos problemas vocês passam, ainda mais problemas com pessoas, né, que vocês trabalham diretamente com as pessoas. A gente também, mas querendo ou não, a gente fica um pouco mais de longe, né? Você já tem um contato já direto. E às vezes, tipo, no caso, as mães meio que te culpam, quer jogar a culpa pra cima de alguém, né? Então essa parte o emocional de vocês tem que ser muito forte, tem que ter muita paciência, né? Muita. Assim, é igual eu te falei, o segredo para lidar com o cerimonial, e graças a Deus eu tenho facilidade com isso, é você dar carinho pro convidado, pro fornecedor, pros noivos, para quem você tá trabalhando. Porque o cliente, ele vem com um problema para você e ele pensa que você não vai resolver ou que você vai estar nem aí pro problema dele. É só uma cadeira que ele quer, então eu vou lá, fulana, vai lá pegar a cadeira dele. Então, olha, senhor, me desculpa, eu não posso resolver, mas aquela fulana ali já tá resolvendo pro senhor, já tá atrás da cadeira e tal. Então, assim, é muito de você ver que a pessoa tá nervosa, ela vai se exceder, com certeza, seja a noiva, seja o noivo. Seja uma vez o noivo não queria rir de jeito nenhum para entrar na cerimônia, porque a mãe tinha atrasado. A mãe dele chegou 20 minutos atrasada e ele não queria que tivesse atrasado. Mas como é que eu vou começar sem a mãe dele? Só se ele entrar sozinho. E ele não ia, não vou sugerir isso pra ele. E aí ele entrou sério. E aí eu conversei com ele, fulano, eu acho que você poderia entrar sorrindo, não sei o quê. Não, Brisa, eu tô com raiva da minha mãe, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, mas assim, vai estar filmando, vai estar tirando foto. Quem tirou foto foi o Felipe. Vai estar tirando foto e você vai estar entrando com a cara séria. E, assim, não vai voltar, não vai ter outra oportunidade. Então, é você explicar para o cliente com todo carinho do mundo, para o fornecedor, com todo carinho do mundo, o que igual eu falei naquela hora, para poder conseguir atingir aquele objetivo final. É sempre que você consegue? Não é sempre. Às vezes você tem que pagar por uma coisa que estava faltando e que ninguém previu e que, enfim, né? E aí ligar, por exemplo, o docinho que veio faltando, você conferiu o docinho, tá faltando 200 doces. Aí, oi, fulano, tudo bem? E você não dá aquela cara de seu lesado, você deixou faltar os doces. Nada a ver. Fulano, tudo bem? Eu acabei de conferir os doces, eu queria ver contigo sobre o docinho X,
que não tá aqui. Será que não ficou dentro do carro? Será que não ficou na cozinha e não tava com nome? Dá uma dica, né, senhor? Então... Será que tu não esqueceu, não? Entendeu? Então, é muito forma de falar. E eu parto do princípio que tudo que é combinado não sai caro. E tudo que você precisa falar, você tem que falar mesmo. Mas de uma forma calma, de uma forma que respeita a pessoa também. E realmente já aconteceu do docinho. Brisa ficou aqui no carro, eu tô voltando daqui tanto tempo. Ou então, assim como já aconteceu do doce não chegar. Nunca mais. E aí, no final do evento, você pof no relatório, tantos doces assim, assado, não foi. Ia chegar até de noite, não chegou. Bem casado chegou no início do evento, quase que eu enlouqueci, porque não tinha doce, não tinha bem casado e nem... Aí depois a pessoa vem e pergunta, Brisa, por que você não indica fulano? Porque ele faz eu ter um infarto. Só por isso, porque ele não respeita o horário. Entendeu? E assim, agora, a gente tinha comentado antes sobre essa coisa de o que falta, né, pro fornecedor. Eu acho que falta bom atendimento. Bom atendimento e um contrato decente. A maioria dos fornecedores de Brasília não tem um contrato que é legal, assim. Eu não sou da área jurídica, mas quando eu pego um contrato de uma folha, eu já sei que é um contrato ruim. Porque ele não tá respaldando nem ele, nem o cliente dele, né? E não tem telefone no rodapé, sabe? Não é um papel timbrado que tem telefone, que tem contatos da pessoa. Aí tem fornecedor que é estrelinha demais e aí ele não coloca o telefone dele no Instagram, porque ele já não colocou no contrato, aí ele não coloca no Instagram, você tem que mandar um e-mail para poder a pessoa te mandar o telefone dela, para poder você conseguir falar e combinar com ela o que vai acontecer no dia do evento. Então, assim, é uma pessoa intocada, sabe? E eu acho que falta isso na questão do atendimento. Hoje mesmo minha cliente falou, Brisa, eu já mandei o WhatsApp pro fulano já umas 3 vezes e ele simplesmente vê e me ignora e não me responde. E assim, é seu cliente, ele te pagou, ele confiou em você. É mais do que o cliente que ainda não te pagou. É o que te pagou, sabe? E o cerimonialista dele, você tem que dar acesso pro cerimonialista dele para intermediar a situação. Senão não fica bom, né? Não fica bom para todo mundo. Como é que eu vou indicar uma pessoa que nem me responde? Que não me atende. Aí não tem como, né? Não tem condição. Ele não vai nem responder, pô. Não tem condição. Então, o papo tá muito bom. Muito. Tá quase acabando. Senão a gente fica aqui a tarde toda conversando, porque é uma conversa que vai fluindo. É bom aprender muitas coisas, saber o lado cerimonial também, né? É bom a gente conhecer um pouquinho de cada um. Então eu venho com aquela pergunta assim que geralmente o povo me olha assim, tá, poxa. Mas. Eu sabia que ia ter essa pergunta. Mas não é uma pergunta tão difícil. Mas assim, no âmbito geral, assim, você como cerimonialista, qual é a dica que você dá para os noivos, assim, lidar assim, no dia do evento, ou seja, nos preparativos? Eu sei que você já falou muita coisa sobre o planejamento, o que deve fazer primeiro e tal, mas uma dica importantíssima que você tem, isso aqui não pode faltar, que vai fazer a diferença para o casal, ou seja, para os fornecedores também, qual seria a dica? Tem muitas dicas, né, que a gente acaba tendo a experiência e passando e tudo. Hoje em dia, o sucesso do evento, ele realmente depende muito do que o cliente pode gastar, né? Quanto mais a gente gasta mais no evento, você tem mais fornecedores bons e pessoas que vão se dedicar muito para fazer aquilo ali dar certo. Porém, não é todo mundo que pode gastar a mesma coisa. Então, quando a gente tem ou pouco ou muito, é a mesma dica. Eu sempre peço que o casal aproveite o dia do evento, sem se preocupar com o que está acontecendo em si. Porque se ele ficar prestando atenção que a flor vermelha não está lá na mesa da família... Poxa vida, o decorador, ele sabia que era a flor vermelha. Se ele não colocou aquela flor X vermelha, é porque não tinha. E aí ele colocou uma rosa escuro para aproximar do vermelho. Então, assim, todo mundo que está trabalhando ali é ser humano. Todo mundo que está trabalhando ali está se esforçando para dar o melhor, né? Então, eu falo para elas, olha... A perfeição do evento, ela tá nos olhos de quem tá vendo. Então, para mim pode ter sido perfeito, para você pode não ter sido perfeito e para o noivo pode ter sido surrealmente perfeito, né? Graças a Deus, a grande maioria foi perfeito, foi maravilhoso, foi isso, foi aquilo. Então, assim, ela tá nos olhos de quem vende. Você pode colocar um filé mignon lá, um camarão. Você põe um bobó de camarão. Bobó não, porque não é aquele prato mais chique, né? Mas você pode servir um camarão no evento. O famoso camarão no coco. Quem tem alergia de camarão vai dizer, poxa, servindo esse empratado do camarão no coco, nada a ver. Porque a pessoa tem alergia de camarão, não tá nem aí para aquele camarão.
Assim como vai ter um bolo de chocolate que vai passar lá, que o bolo da Ivone, por exemplo, que é... não pode falar o nome, né? Já era. Vou cobrar uns royalties dela depois. Tá servindo um bolo da Ivone maravilhoso, caríssimo, perfeito. E vai ter gente que falar, nossa, bolo de chocolate com cobertura de chocolate, nada a ver pra casamento. Então, assim, vai ter gente que vai falar mal do seu casamento, sim, porque não é o gosto dele. O casamento tem que ser o seu gosto, né? É claro que você vai pensar na música que todo mundo gosta, você não vai pôr só rock, se você ama rock, você não vai pôr só rock, porque não é todo mundo que gosta de rock. Então, você vai buscar atender o melhor possível, mas dentro do que você gosta, para você aproveitar junto com o noivo aquele momento maravilhoso. Mas vai ter um ou outro, ou 10, ou 20, ou 50, que vai falar, poxa, isso aqui faltou, isso aqui não é assim, isso aqui eu prefiro assim. Aí tem, por exemplo, já chegou noivo aqui que falou assim, Brisa, fui no casamento semana passada, era tudo rosa. Pelo amor de Deus, pareciam 15 anos, nunca que eu vou fazer meu casamento daquele jeito. Gente, mas aquela noiva, ela não teve 15 anos e ela tava muito feliz porque o casamento dela era todo rosa, de princesa, clássico. Não, Brisa, mas agora tá na moda o borro chique, tá na moda, né, muita folha desconstruída e tudo. E assim, não, pra aquela noiva, aquele evento tava perfeito. Era o sonho dela, né? Então... Era o sonho dela, ela queria daquele jeito, com sapato. Eu já fiz um casamento que o vestido da noiva tinha 11 quilos. Era um vestido, meu Deus, que vestido horrível, assim, de pesado. Eu tive que tirar o vestido umas 6 vezes durante o evento, que ela não conseguia respirar. Mas era o sonho dela casar de princesa com a cinturinha fininha. E aí, vamos casar de princesa com a cinturinha fininha. Eu já fiz um casamento que as pedras machucavam o corpo da noiva, assim. Fica tudo vermelho. Nossa, e coitada. E ela lá sorrindo, mas... Fica na carne. Uma dor, eu posso imaginar, viu? Eu comprei na verdade, sim, eu já vi muita alcinha, né? Então eu comprei uma fita que ela é tipo um esparadrapo, mas é transparente. Não tô lembrando o nome dela agora. E aí ela ajuda. Aí eu coloco embaixo da alcinha e aí ela fica roçando nesse durexinho, sabe? Nessa fita. Mas assim, o segredo principal é não se preocupar com o dia, porque você ficou 1 ano e meio, 1 ano dando o seu melhor, pagando o que você poderia de melhor, escolhendo quem você acha que mais ia agradar de comida, de música, de banda, de docinho, de bebida, para o seu convidado ficar feliz. E assim, você deu o seu melhor, eu tô dando o meu melhor, a filmagem tá dando o melhor dela, o buffet, sabe? Tá todo mundo tentando fazer o melhor possível. Porque nessa área de casamento não tem como não ser melhor. Você tem que dar o melhor todo final de semana. Sim, ainda mais se tiver entre aquelas pessoas que você listou, que você indicou, que aí você já conhece mais ou menos o trabalho, né? Porque se você vê que aquela empresa tá cometendo o mesmo erro de colocar a rosa que era vermelha e botando rosa, aí toda vez aí você vai sacar, né? Tipo, o cerimonial vai pensar, pô, esse cara tá pisando na bola sempre, então talvez eu já coloque ele aqui já na série C aqui das minhas indicações. Esse não! Na verdade, eu não passo por isso, por quê? Porque os fornecedores que eu indico principalmente, você colocou bem essa questão da indicação, eu estou indicando porque eu conheço. Então, quando ele tiver um problema, ele vai me falar na semana, ou no dia, ou na hora. Que, por exemplo, o fotógrafo, Brisa, você espera o brinde 2 minutos que a minha pilha acabou, nem sei se é pilha mais, bateria, sei lá. Na câmera acabou e eu preciso de 2 minutinhos para eu poder trocar e fazer a entrada. E eu vou esperar, é óbvio que eu vou esperar. Assim como o decorador, se ele estiver montando no dia, eu vou sempre na reunião de decoração, porque para mim o contrato mais difícil de todos é de decoração, porque ele é muito detalhado, então eu anoto tudo. E eu tenho a liberdade de falar para ele, fulano, olha, naquele dia da reunião eu anotei aqui que esse arranjo era rosa com branco e você colocou só branco. Então tem como ainda agilizar isso? Não, Brisa, eu vou mandar fulano ir ali atrás de 2 pacotinhos de flor para eu enfiar aqui para ficar branco com rosa. Já aconteceu isso. E assim como dele falar, Brisa, olha, o arranjo era rosa com branco e aí eu não tive como comprar flor rosa. Não tinha, porque São Paulo é assim, é leilão e pode ser que não venha flor mesmo. Por isso que essas flores mais difíceis, assim, é bem complicado da gente trabalhar com elas. E aí o fornecedor me fala sempre, porque ele já está acostumado comigo. Ele sabe que eu não vou botar ele na cruz e ligar para a noiva, olha, você vai chegar aqui, o arranjo vai estar todo branco, porque o decorador é um pateta e ele não fez o negócio de jeito nenhum, gente, que eu vou fazer um negócio desse. De jeito nenhum. Pelo contrário, na hora que já aconteceu, meu Deus, já aconteceu um negócio muito horrível comigo. Muito mega horrível. A noiva, se ela assistir, eu mandei esse negócio pra ela mencionar ela. O decorador tinha uma festa sexta e sábado, e a minha era do sábado. E a da sexta eram 15 anos, preto e branco. E a minha era um casamento rústico. E ele era lilazinho, com umas cores assim. E tinha laranja também e tal.
Eu sei que esse camarada, ele fez o casamento, a festa de 15 anos, com mesa rústica, que era pra ser preto e branco. Ele fez com mesa rústica e botou os arranjos coloridos pra poder usar no outro dia na festa da minha cliente. E aí, quando eu cheguei lá com antecedência, ele fez há 15 anos todo errado. Algumas coisas certas, outras coisas erradas. E o meu casamento tinha um monte de coisa errada. É tanto que, assim, aonde era a pista de dança, tinha um monte de mesa de convidados já montada. Aonde era pra ser o bolo, não tinha nada, tinha mesa mesmo normal, e o bolo tava em outro lugar, no lugar que tradicionalmente é. E essa minha cliente, ela gosta de tudo diferente, ela queria tudo diferente. Ela fez um portfólio do que ela gosta e do que ela não gosta de decoração, com um X enorme vermelho. Então, assim, eu tava com o portfólio em mãos pra não deixar acontecer. Eu sei que o camarada não tava lá, quem tava era a coordenadora dele, e eu tive que comandar a equipe de decoração pra poder botar do jeito que meu noivo queria. Então, a gente teve que tirar toda a decoração que tava pronta da pista de dança, trazer pra cá, e aí o DJ chegou e montou a pista dele. Graças a Deus chegou depois, e aí deu tempo. E trazer a mesa do bolo, que tava com a iluminação de outra empresa toda pronta. E aí vai eu ligar pra empresa, fulano, olha, aquela história de lidar, né? O decorador se enganou. Não dá nem pra xingar o decorador, né? Porque ele dá vontade. E aí... Pior que dá. Muita vontade de xingar ele, tipo... Como é que você deixou isso acontecer, botar a mesa do bolo no lugar errado? E a reunião tinha sido 15 dias antes. Não tinha sido 3 meses antes, igual geralmente eu faço. Tinha sido 15 dias antes. E aí eu falei pra ele, olha, eu precisava que você viesse de novo, porque a mesa foi montada no lugar errado, agora eu tô montando no lugar certo. E tem como? Ele tem, Brisa, tem como. Eu falei, glória a Deus. Aí ele, depois de sei lá quantas horas, ele foi lá, montou a iluminação no lugar certo. Aí vai eu montar a mesa de bolo, sabe? Que não é minha atribuição, é do decorador. E aí montei a mesa de bolo lá com 2.000 doces. E vai eu colocar as coisas tudo no lugar certo. Mas, gente, sério. Fora as outras coisas do casamento, né? E aí quando você chega. Tá quando chega na hora do evento, você tá morta na farofa, porque você tá lá desde 11 da manhã tentando colocar as coisas no eixo. Tá só existindo, né? Só. Você só existe. Aí vai eu falar pra noiva, dar a notícia pra ela que a decoração dela não está conforme ela queria. Mesmo com portfólio. Porque ela amou. E ela fechou comigo justamente porque ela já tinha fechado com esse decorador. E toda vez que ela chegava num cerimonial, o cerimonial falava, não acredito que você fechou com ele. Quando ela falou comigo, eu falei, eu conheço ele e tal. Olha, a gente vai ter que lidar dessa forma com ele. Por isso, fazer uma reunião mais perto. Tanto que a gente fez a reunião antes e fez a reunião perto pra ele não esquecer do que ele combinou com ela. Gente, meu Deus. Aí, antes dela entrar, eu sabia que ela ia tomar um baque. Aí, aquela história da dica. Aí eu fui, peguei na mãozinha dela e falei, é o seguinte, fulana, a sua decoração tá muito linda. Tá? O clima do casamento tá um negócio surreal, com as músicas evangélicas tocando, fulano de tal tocando, tá? Assim, aí eu arrepio até hoje de falar, porque realmente tava um clima muito bom, gente, eu toda arrepiada. E aí, fui dar notícia pra ela, seu casamento tá muito lindo, só que ele não tá conforme o que você gostaria. Aí ela, Brisa, eu vou chorar. Eu falei, não chora não, olha pra cima. Não chora não pra não borrar sua maquiagem, você vai entrar agora, sua música já tá tocando, mas eu preciso que quando você entrar, você não deixe que as coisas que você tá vendo abalem você, porque tá lindo, só não tá do jeito que você queria. Ah, não, Brisa, então tá bom, se tá lindo, então tá lindo. Tá todo mundo achando, tá todo mundo elogiando, tá todo mundo feliz, tomando as águas aromatizadas lá e tá o suco, a limonada, aquela limonada rosa e tal. Então, assim, tá tudo bem, só que não tá do jeito que você planejou. É tanto que ela nem processou ele, ela falou que ia processar ele, porque ele não fez do jeito que ela queria e tal, mas acabou que nem processou, porque realmente ficou bonito, mas não tava do jeito que ela queria, e aí a gente tem que saber lidar com ele. E aí depois ela viajou, aí ela voltou, a gente sentou pra tomar um café na casa dela, e aí eu fui contar pra ela tudo que tinha acontecido, que ela tava super curiosa, né? Brisa, você que teve que montar. Eu falei, eu tive que montar o layout, né? As outras coisas foi ele que fez com a equipe, mas... Enfim, coisas... A dica é curta, aproveita, esquece. No final sempre vai dar certo. Porque no final sempre vai dar certo, exatamente. Assim, eu falo para as noivas, principalmente uma coisa boba. O microfone falou, gente, ele só falhou, sabe? E depois que eu passei, eu tive um pai infartado, um pai de uma noiva infartado. E aí, depois que eu passei por esse pai infartado, nada mais me abala tanto quanto foi esse dia. Foi no casamento? Foi no casamento. Ele já tava lá, ela já tava lá, faltavam uns 15 minutos pra entrar. E aí ele passou mal, e aí todo mundo viu ele saindo de ambulância. E ela entrou chorando com a mãe dela. Não foi infarto, não. Foi negócio de glicose. Enfim, ele saiu de ambulância.
O que importa é, ele ia entrar com o pai dela e ele nem viu ela de noiva. Tanto que depois do evento, ela foi no hospital pra ele ver ela de noiva. Porque ele nem chegou a ver ela de noiva. E aí, assim, depois disso, eu falei, gente, o que é um microfone? Não é nada. Um microfone que falhou, um arranjo que caiu e quebrou uma passarela de espelho. Já aconteceu isso comigo, assim. E isso não é nada diante de toda uma... Sabe, tá todo mundo lá, os pais estão lá, estão saudáveis, tá se divertindo, tá feliz. E, assim, a comida tá gostosa, sabe? Então, hoje em dia... Até um noivo virou pra mim esses dias, Brisa, eu bati o carro, mas eu tô bem e eu já chamei o seguro. Só que eu vou atrasar, vou chegar aí 1 hora depois do horário que a gente combinou. Aí eu falei, não, fulano, faz isso não. Pede pra algum amigo seu ficar aí no seu lugar. Você tá bem mesmo? Você não se machucou? Ele, não. Aí eu falei, então pede pra algum amigo seu e chega aqui na hora. Aí ele, Brisa, nada te assusta, não? Aí eu falei, eu não acredito que você tá mentindo um negócio desse. E ele tava mentindo mesmo. E aí chegou no horário bonitinho. Mas eu, José, como é que você sem noção desse jeito fala um negócio desse pra mim? Então, assim, depois desse pai... Façam mais isso, viu? Futuro. Não façam, meu Deus, eu quase morri. Cada situação. Mas é mais isso, assim, a dica é aproveitar mesmo, porque, assim, sua família tá lá, sabe? Todo mundo se deslocou, veio de fora. Tá todo mundo dando o melhor, todos os fornecedores, todos os seus convidados, suas madrinhas, as pessoas tão felizes, assim, então... não é uma flor, cara, que vai tirar um batom de uma madrinha que tá errado, que vai tirar sua alegria, não. Incrível, Brisa. Ó, uma aula de como se lidar com pessoas. Que isso. Tô até perplexo, assim, olhando com a maestria que ela tá dizendo. Então, mas, por último, você tem alguma coisa para falar? Algo que você queira frisar? Algum novo projeto que você tenha? Algo que você queira deixar bonitinho aqui para as pessoas te conhecerem mais? Assim... Novo projeto que eu tenho eu tô fazendo psicologia, então eu tô tentando melhorar o meu atendimento e o meu conhecimento com pessoas com isso, assim. Foi uma coisa que eu demorei muito a decidir. Quer perguntar? Você foi fazer psicologia justamente por isso ou já era um sonho seu? Na verdade, quando eu fiz terapia, foi uma coisa pessoal, eu aprendi muito. Então, quando eu fiz terapia, eu falei, cara, eu ajudo muito, assim, os psicólogos ajudam muito as pessoas. Porque eu fui muito ajudada, então me despertou essa vontade de fazer outra coisa. Ou agregar, né? E aí, como eu lido muito com gente, tanto com pessoas, como fornecedores, como com as noivas, e às vezes a gente tem, sim, alguns desafios com elas, eu falei, acho que esse curso vai me ajudar a lidar melhor. Então, é um projeto que eu tenho para agregar mesmo a minha profissão. Não pretendo mudar de profissão, pretendo continuar, porque eu gosto muito, muito mesmo, de todos os aspectos. Tanto da correria como do cansaço do dia seguinte. Às vezes você perde o dia seguinte inteiro morto na cama. Acorda meio-dia. Acorda mais que isso, às vezes. Quanto tempo no dia de trabalho, assim, do evento? Quanto tempo que você fica, assim, disponível? No dia, eu chego 5 ou 6 horas antes do evento começar. Então, a gente chama de montagem, né? Vamos fazendo essa montagem do evento ali para deixar ele redondinho para a hora que ele vai começar. E aí a gente faz o evento que dura cerca de 7 horas, né? Porque contando 5 de festa, 6 com a cerimônia, mais meia hora. E mais um tantinho do final que ninguém vai embora nunca mais. Eu não vou embora, né? Não vai mesmo não. Então tem a meia horinha ali pra gente conseguir tirar todo mundo do salão. Eu gosto de fazer isso pessoalmente, assim, eu e a minha equipe, não pedir pro segurança, porque... Principalmente quando a festa tá tranquila, que a grande maioria dos casamentos são tranquilos, não tem briga e tudo. Então, a gente faz isso porque eles ficam, você tá me expulsando? Aí eu falo, então, mais ou menos isso, né? Já acabou a hora e tal, pra ser uma coisa leve. Senão, quando é o segurança, ele se sente mesmo que tá sendo expulso. E isso traz um trauminha pros novos clientes, né? Ele diz, poxa, eu fui expulso de uma festa. Eles chegam aqui falando isso. Fui expulso da festa, eu não quero que na minha seja assim. Então, eu busco fazer isso pessoalmente. Mas é mais isso, meu projeto é continuar na área até o tempo que eu der conta. E a gente tem desenvolvido um trabalho legal, eu acredito, vocês já devem ter visto, né? Então, não sei qual a opinião de vocês. Mas é isso, é mais essa coisa de agregar mesmo ao trabalho. Maravilha. Então essa foi a Brisa, gente. As redes sociais delas vão estar aqui na descrição. Segue ela lá, ela posta até bastante coisa. Postou um stories com a gente também. Dá uma olhadinha lá, manda um comentário para ela. Segue mesmo, curte, compartilha com todo mundo aí. Helder, tem alguma coisa para acrescentar? Só agradecer mesmo, Brisa. Obrigado aí por
mostrar um pouco de como é trabalhar, assim, de ter essa visão, né? Que às vezes a gente só tem a visão assim, do vídeo, ou talvez a fotografia, que a gente convive um pouco mais, né? Então é bem legal ter essa visão. E a ideia é realmente fazer isso mesmo, com que os profissionais se enxerguem, que os casais se enxerguem, né? É para realmente melhorar um pouco o nosso mercado de alguma forma. Então é isso, gente. Obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Numa próxima, talvez eu vou tentar perguntar um pouco menos. Deixar o Everson perguntar mais. Opa! As perguntas devem ser difíceis, não quero não. As devem ser pior. Não, eu faço com carinho. É isso, gente. Um beijão, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.